Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Eu farei a leitura dos versículos de 10 a 17. Aliás, de 10 a 21. Marcos 14, os versículos de 10 a 21. Marcos 10, de 14 a 21, assim diz a palavra do Senhor. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. E quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amém, pela palavra do Senhor. As crianças têm um trabalho no culto agora. Eu não vou dizer o nome do traidor. Vocês vão ter que identificar na pregação o nome do traidor. Ao término, eu vou perguntar quem é o traidor. Vamos orar? Dá-nos tua graça, Senhor, neste momento, para que possamos compreender a tua palavra e que o teu Espírito aplique ao nosso coração. Que o Senhor bondosamente tenha misericórdia e, como o Senhor tem feito, fale de tua parte a cada um de nós, animando, corrigindo, exortando, encorajando, para prosseguirmos, ó Deus, na nossa jornada de fé até a tua gloriosa casa, a nossa casa, quando viveremos com o Senhor. Que o Senhor também me dê graça, seja comigo, para que minhas falhas e fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Não somente dê-nos tua bênção e fala de tua parte. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. É curioso como Marcos, ele coloca no mesmo registro, na mesma narrativa, o ato de Maria, aquele ato extravagante de amor praticado por nossa irmã Maria, ao qual ela derramou aquele preciosíssimo perfume na cabeça do Senhor. E logo em seguida ele contrasta com
a traição de um dos discípulos, não é? Em seguida, ele também trata sobre a preparação dos pães, né, ou a preparação do cordeiro, da Páscoa, era a festa dos pães asmos, né, tem como seu primeiro dia o próprio dia 14, que era então o dia em que sacrificava o cordeiro. E como tudo isso estava diante do conhecimento do Senhor, o Senhor conhecia todas aquelas coisas. O Senhor já sabia de antemão quem deveria traí-lo, quem iria traí-lo. Quando Marcos relata todo esse contraste, o seu objetivo, os irmãos devem lembrar, ele está escrevendo aos crentes de Roma, que estavam sofrendo perseguição por conta de Nero, o imperador, mais ou menos por volta do ano 65, 66 da era cristã, é quando ele escreve o seu evangelho. E o propósito de Marcos era encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, a despeito da perseguição que se dava naquele momento. Então, ao contrastar desta forma, ele quer que aqueles irmãos percebam que o Senhor Jesus Cristo é soberano e gracioso ao mesmo tempo. E através desse conhecimento da sua soberania graciosa, os crentes podem confiar no Senhor, mesmo quando enfrentam opositores, lutas, mesmo quando enfrentam Neros, como no caso deles, haja vista que o próprio Senhor Jesus também enfrentou a cruz por nós. Dito isso, então, vamos olhar o texto. Os irmãos também devem lembrar que nos versos 1 e 2, Marcos está relatando os eventos da terça-feira, véspera da morte e crucificação do Senhor. Terça-feira, então, foi quando os sacerdotes se reuniram e disseram: nós temos que prender e matar este que se proclama como Cristo, mas de uma forma que não seja na festa, para não levantar tumulto. E olhe como Deus frustra os planos malignos dos sacerdotes, não é? No verso 10 diz que Judas foi ter com eles naquele mesmo dia. E quando chegou lá, disse: eu sou um dos discípulos. Eu disse o nome, né? Eu vou procurar outro trabalho para eles. Então, Judas foi ter com os sacerdotes no mesmo dia, naquela mesma terça-feira. E quando disse: eu sou um dos discípulos e quero entregá-lo, eles se alegraram, é o que o texto diz. Verso 11. E então, naturalmente, lhe propuseram uma recompensa. 30 moedas de prata, conforme Mateus nos ensina. O que é também interessante, meus irmãos, é que nessa frustração do plano diabólico dos sacerdotes, eles não queriam crucificar o Senhor naquele dia, naquela Páscoa, não é? Mas isso estava nos decretos eternos do Senhor. E aqui é muito interessante porque ensina-nos também acerca da ignorância do diabo, acerca dos planos eternos de Deus. No Evangelho, então, de Lucas, capítulo de número 23, Lucas nos diz que o diabo entrou em Judas. Lucas 22, verso de número 3, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi ter com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Isso é extremamente maravilhoso, porque você tem, de um lado, os desejos humanos com relação ao Senhor, contra o Senhor. Você tem o próprio Satanás contra o Senhor, mas ele é ignorante acerca dos planos eternos do Senhor. E você tem o Senhor, que conhece todas estas coisas e está dirigindo todas elas.
de uma forma graciosa e soberana, com o propósito de salvar o seu povo. É interessante observar, por exemplo, que de fato Satanás entrou em Judas para que este traísse o Senhor, mas Satanás não isenta Judas de responsabilidade nem de consciência. Note comigo no verso 11, do capítulo 14 de Marcos, que diz assim, que Judas buscava uma boa ocasião para entregar o Senhor. Então ele conscientemente, debaixo das influências de Satanás, ele estava então procurando um momento propício para entregar o Senhor. Satanás então estava capacitando Judas a realizar o que de melhor ele tinha, que era ser um traidor. Ou seja, ele era alguém de fato entregue aos seus próprios desejos e que teve essa capacitação diabólica para trair o Senhor. Mateus nos diz, no capítulo 27, os versos 3 e 4 do seu evangelho, que a motivação de Judas era uma motivação financeira. João nos diz, no capítulo 12 do seu evangelho, que Judas era um ladrão. Ele era um ladrão, ele metia a mão na bolsa. Então, o que Satanás fez foi exatamente realçar e capacitar Judas a ir ao máximo do seu desejo, a ir ao máximo da sua inclinação pecaminosa, que era então, por dinheiro, trair o Senhor, o verdadeiro Senhor. Então, ele se dirigiu aos sacerdotes a fim de entregar o Senhor Jesus Cristo. O modo como os evangelhos relatam essa trama para trair o Senhor é um modo muito interessante, porque está contrastando, como eu disse, com aquele ato formidável do amor praticado por Maria. E você tem então aqui agora um ensinamento trazido por ambos os apóstolos. Você tem aqui um contraste entre corações que honram e amam o Senhor e corações que são desleais para com o Senhor. Os crentes de Roma estavam vivendo isso. Eles estavam sendo perseguidos por causa de sua devoção ao Senhor. Eles estavam sendo queimados, feitos tochas vivas, porque eles professavam que somente Cristo era o Senhor. E do outro lado, eles estavam encontrando corações desleais, como aqueles que os traíam, que os denunciavam, e estavam encontrando também Satanás na pessoa de Nero. Então, ao relatar desta forma, Marcos está ensinando aos crentes de Roma que nada nestas coisas é oculto ou são ocultas aos olhos do Senhor, mas que todas elas têm um bom e santo propósito, ainda que nós não as entendamos de primeira, mas elas estão debaixo dessa orquestração, desse plano soberano do Senhor. A isso eu quero fazer duas aplicações para as nossas vidas, depois de dizer isso. Existem pessoas que se chegam a Cristo porque querem se utilizar dele. Estas encontram alguma utilidade na pessoa de Cristo. Estes são aqueles que imitam Satanás. Estes são aqueles que seguem os planos de Judas. São os que buscam encontrar ou se utilizar de Cristo na esperança de encontrar algum tipo de proveito, ter algum tipo de recompensa da parte do Senhor. Mas há também aqueles que se achegam ao Senhor porque possuem fé, estão arrependidos de seus pecados, estão conscientes de que Cristo é verdadeiramente o Salvador. Estes, então, são como Maria, que assumem o preço da fé
ainda que tenham que passar pelas perseguições, pelas oposições de pessoas próximas a eles, mas eles, de fato, amam o Senhor verdadeiramente, como Maria. Estas duas coisas, elas estão presentes entre nós. E elas também estão presentes, por vezes, ao longo da nossa vida. Talvez haja momentos em que nós, cedendo às tentações, queiramos Cristo porque encontramos utilidade na sua pessoa. E fique certo que quando isso acontecer, nós estaremos andando como Judas. Isso vai acontecer quando nossos desejos, nossas vontades, confrontadas pela palavra, forem preferidas elas e não a palavra, e quando nós encontraremos, quando buscamos encontrar algum subterfúgio na palavra para amparar o que queremos. Mas o que deve prevalecer em nós é um coração devoto, que ama verdadeiramente o Senhor e que sabe o preço da fé, que conhece o preço da fé e que está disposto a pagar o preço da fé. O preço da fé na vida diária será exatamente a renúncia a nós mesmos, o mortificar de nossa própria carne, o abrir mão daquilo que tanto queremos, porque há algo melhor e maior para nós revelado na própria Escritura. O viver pela fé, o ter um coração devoto ao Senhor, é exatamente vivenciado e praticado na nossa vida quando o céu está diante dos nossos olhos, quando nós, dia após dia, vivemos cada momento nesta terra, mas a nossa verdadeira esperança está na morada por vir. Quando o conforto está em Cristo, quando o consolo está em Cristo, quando verdadeiramente nós vivemos para Ele todos os dias e todos os momentos. Isso é um coração devoto. Mas não se engane, meus irmãos, não se engane. Esse contraste, ele é verdadeiro e real. E nós muitas vezes vivemos esse contraste. Ora como Judas, nos utilizando de Cristo para conseguir algo. Ora como Maria, de fato, tendo um coração temente, fervoroso, que ama o Senhor. Conhecer estas coisas faz com que nós sejamos vigilantes para mortificar o nosso pecado e para reconhecer quando nós estamos, porventura, caindo nas seduções diabólicas e então estamos querendo imitar Judas. Discernir estas coisas fará com que nós sejamos vigilantes, fará com que nós pequemos menos, porque nós atenderemos menos aos encantos, aos apelos, aos desejos do nosso coração. Talvez você queira um exemplo prático disso. Eu vou dar um exemplo. É muito interessante como esse contraste acontece na nossa vida, não é? Muito interessante isso. Ontem eu estava conversando algo a respeito com a Neuma, e então, de repente, eu respondi grosseiramente a ela e ainda disse: eu sou o macho. Ora, é natural que quando estas coisas acontecem, você procure discernir por que acontece. E eu estava me utilizando de uma verdade bíblica. É verdade. Eu sou o homem, o governante da casa. Mas a utilização do princípio para pecar é uma imitação de Judas. A única coisa que ele fez foi trair o próprio Salvador por dinheiro. Mas dia após dia nós muitas vezes caminhamos como ele, ou nas pisadas dele, nos utilizando de Cristo, da sua palavra, dos seus mandamentos,
para encontrar alguma utilidade para nosso proveito. Isso pode ser tanto nos relacionamentos, como também pode ser em outras áreas da vida. Pessoas que dão dízimo para receber mais do Senhor, por exemplo, um exemplo, é uma imitação de Judas. Entendem o princípio, o contraste? Mas o coração arrependido, contrito, é aquele que de fato ama Cristo. E olhando para o valor do perfume como Maria, tem Cristo como mais valioso do que aquilo. E então derrama o perfume sobre o Senhor, ou seja, demonstra o seu amor pelo Senhor. E nós faremos isso todas as vezes, em demonstração de nosso amor pelo Senhor, quando nós dermos não para a nossa vontade e para a nossa carne, mas sim para a vontade do Senhor. Uma segunda aplicação desse texto para a nossa vida é que somente o Evangelho é poderoso o suficiente para transformar corações. Judas era um dos apóstolos, não é? Mesmo assim, foi quem de fato traiu o Senhor, e como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, já havia uma determinação para isso. Mas só o Evangelho pode transformar corações. Somente o coração habitado pelo Espírito pode de fato produzir arrependimento verdadeiro e fé salvadora. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, hoje, eu estou fazendo a aplicação para a igreja, né? Porque hoje nós temos ouvido um encanto, uma voz vinda de fora, não é? Mais ou menos como a que aconteceu com Judas, segundo Lucas, nós estamos sendo envolvidos por um encanto, e este encanto se propõe a renomear os pecados, a renomear, dar novos nomes àquilo que é pecado e aos seus efeitos. Então, a pessoa, por exemplo, que rouba pode ser um cleptomaníaco, não é? E o iracundo, ele pode ser uma pessoa que tem um transtorno de oposição. A impaciência hoje é tratada como ansiedade, mas é uma impaciência, as pessoas só não querem esperar. E os efeitos destes pecados também são mudados. São remédios oferecidos, são tratamentos que visam fazer com que a pessoa seja cada vez mais cuidada, não é? E pouco responsabilizada e assim por diante. Por que eu estou fazendo essa aplicação? Porque o texto nos ensina, e Jesus foi claro com Judas no verso 21, quando ele disse: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Lucas nos diz que Judas estava debaixo de influências satânicas, mas Jesus está nos ensinando que Satanás não estava tirando a responsabilidade da traição de Judas. Judas estava traindo o Senhor porque havia de fato plenamente decidido em seu coração. E assim como o Espírito de Deus capacita os crentes a praticar a palavra que habita no seu coração, assim Satanás capacitou também um filho dele a praticar aquilo que estava no seu coração, ou seja, o pecado. O juízo divino não vai ser renomeado. O juízo de Deus não vai mudar de nome, porque os pecados estão mudando de nomes. A disciplina divina não vai deixar de existir,
porque os efeitos do pecado estão sendo transformados em doença. Não, eles continuarão sendo os mesmos, verdadeiros, justos e santos. Portanto, não encontre para você esperança fora do Evangelho. Não busque para você, fora da palavra, algo que amenize, minimize o seu pecado e o seu mal, porque a verdadeira esperança está apenas e absolutamente apenas em Cristo Jesus. E só Ele, e somente Ele, é poderoso para transformar almas, corações, com o seu sangue remidor, lavador, perdoador. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação e para a nossa transformação. Sem o Evangelho, ainda que mudemos os nossos pecados no sentido de nomenclatura, continuaremos cometendo pecados, sem arrependimento e também sem perdão. A esperança existe verdadeiramente na pessoa de Cristo. Então, não caia nos encantos e nos cantos que hoje se propagam mundo afora, que tentam mudar o Evangelho, renomear os pecados a fim de minimizar, diminuir os seus efeitos e a sua malignidade, porque isso é um afastamento da Escritura. Foi o que aconteceu com Judas. Ele se afastou, não é? Apesar de não ser um crente, mas se afastou do convívio dos crentes quando deu ouvidos ao seu pai Satanás para praticar aquilo que já havia em seu coração. Então, é necessário lembrar destas coisas. O contraste entre um coração santo e um desleal, e um contraste entre o Evangelho que transforma nossos corações e a tentativa de Satanás, de dia após dia, de nos afastar do Evangelho, mudando o nome das coisas. Em segundo lugar, o texto então nos apresenta a preparação para a ceia do Senhor, né? Para a última ceia, para a última Páscoa, não foi a primeira ceia, né? Mas para a última Páscoa. Então, os versos de 12 a 16 diz que na quinta-feira, então veja que de terça a quinta Judas procurou um bom momento para entregar o Senhor. Na quinta-feira, então, o Senhor Jesus instruiu seus discípulos a irem à cidade, a observarem que um homem sairia com um jarro, um vaso para carregar água. Esse trabalho era geralmente feito pelas mulheres ou por algum escravo. Eles deveriam seguir aquele homem, chegar no dono da casa e dizer: o mestre pergunta aonde é, ou qual é a sala, o lugar em que eu hei de comer a Páscoa. E então o homem diria: aqui é o lugar, e eles deveriam preparar a Páscoa, que seria matar o cordeiro, trazer o pão asmo e as ervas amargas, e já naqueles dias também havia o acréscimo do vinho a essa refeição sacramental. Então eles deveriam fazer isso. E o texto então nos diz que no fim da tarde o Senhor foi com eles para aquele lugar, verso 17 do capítulo 14 de Marcos. A preparação para a Páscoa, ela é extremamente importante para nós, porque você precisa entender que o Senhor conhecia o plano de Judas, o Senhor conhecia as intenções dos sacerdotes, o Senhor conhecia o que aconteceria logo mais, naquela mesma noite, tudo aquilo
estava diante do entendimento e dos olhos do Senhor. Mas ele, voluntariamente, como cantamos, escolheu sofrer para nos salvar. Em 1906, um teólogo chamado Albert Schweitzer, ele era um alemão, escreveu um livro que está traduzido no Brasil. O nome do livro é A Busca pelo Jesus Histórico. Se alguém tem, pode jogar fora. E se não tem, não compre porque não presta. Mas Albert vai argumentar uma tese que é oriunda dos teólogos liberais, de que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, foi vítima da grande roda mecânica da história. Ele, na sua argumentação, diz que o Senhor Jesus Cristo havia entendido que ele era o rei messiânico de Israel e que, como tal, ele traria logo em seguida, ou seja, ainda naqueles dias, o fim da história tradicional como nós conhecemos, já que esta é a esperança bíblica. Mas, surpreendentemente, ele foi esmagado pela roda da história, mesmo sendo um grande homem. A visão liberal trata Cristo não como o Filho eterno de Deus, que conhece e que sabe das coisas e de todas as coisas, mas como um grande homem que tinha belíssimas intenções, mas foi vítima, um herói martirizado. Infelizmente, esse conceito está presente na igreja também. Muitos crentes, infelizmente, tratam Cristo de uma forma tão distante na sua vida que se assemelha ao conceito de Albert Schweitzer. Esses crentes, às vezes até se admiram com o relato da crucificação, mas ficam surpresos porque Jesus não pôde fazer nada para impedir. Muitos crentes, infelizmente, aderem a este pensamento, Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. E o resultado é que na vida diária deles, na vida com o Cordeiro, com o Cristo bendito, a todo momento, eles estão se relacionando com um Cristo que foi pego de surpresa por um de seus discípulos. Não se relacionam com o Cristo, que no princípio decretou que assim seria. Quando Marcos relata para nós a preparação da Páscoa, não somente ele, mas ele é o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus vem depois, Lucas também vem depois, os demais seguem Marcos, menos João. Então, quando Marcos relata desta forma, a ceia, a preparação, a traição, o relato do amor de Maria, Marcos está exatamente nos trazendo um outro contraste entre o Cordeiro perfeito e o Cordeiro imperfeito. Há um Cordeiro perfeito e há um Cordeiro imperfeito. E Marcos quer que nós percebamos com qual destes cordeiros temos nos relacionado. Observe comigo o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito, diz a Escritura, era quinta-feira, o dia da preparação dos pães asmos, e quando se fazia o sacrifício do Cordeiro pascal. Naquela quinta-feira, então, o Senhor Jesus Cristo preparou não apenas a refeição da Páscoa, mas revelou quem Ele era o verdadeiro Cordeiro. As instruções que Cristo deu aos seus discípulos, dizendo: vai sair um homem, siga este homem, diga ao mestre, ao dono da casa que eu estou pedindo a casa. Cristo, inclusive,
traz questões muito interessantes, como ele diz, ele vos mostrará um lugar grande e já mobiliado, já estará pronto. Talvez para nós que temos casas prontas, estes detalhes fujam dos nossos olhos. Mas no mundo antigo, no período de Cristo, as casas mal tinham uma sala e uma cozinha, nem tinha cozinha, muita coisa era feita do lado de fora. Então, a menção de algo pronto e mobiliado requer conhecimento prévio, saber de fato aonde era e como estava, não é? Estes detalhes estão exatamente revelando a sua onisciência, o seu conhecimento como Cristo. Estão exatamente revelando aquilo que de fato Ele é, o Cordeiro bendito de Deus. É interessante porque Jesus fez isso várias outras vezes. Em Marcos 11, no verso de 1 a 6, Jesus disse aos discípulos, quando Ele estava para entrar, né, no domingo anterior a essa quinta-feira, né, o domingo de Ramos, aconteceu um dia depois, né, no outro dia, logo após o jantar lá na casa de Simão. No domingo, o Senhor disse aos discípulos, em Marcos 11, em tal lugar tem uma jumenta e um filhinho, desprendei-o e traga-mo. A menção de que há do lugar, do animal, estava preso para trazer, as pessoas vão perguntar e você vai dizer, o mestre precisa. Tudo aquilo demonstrava o seu poder e o seu conhecimento, a sua onisciência. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. E estes detalhes estão exatamente revelando o seu controle sobre aquela situação. Ao perceber esses detalhes, nós precisamos compreender que não foi a roda da história, a roda do mundo, não foi os interesses dos homens meramente, que esmagaram Cristo na cruz do Calvário. Mas, na verdade, o que esmagou o Senhor Jesus Cristo naquela cruz foi exatamente a vontade de seu Pai. 720 anos, mais ou menos, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Senhor colocou pelo seu Espírito na boca do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso de número 10, quando ele disse: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que Marcos estava ensinando é que a vontade de Deus estava sendo cumprida. E o que Deus estava fazendo soberanamente era usar aquilo que já existia naturalmente sobre a face da terra, homens pecadores inclinados a ouvir Satanás. Na soberania graciosa de Deus, o Senhor está utilizando dos maus propósitos, das más intenções de homens maus, para cumprir a sua vontade salvadora, redentora, santificadora. O apóstolo João também vai nos dizer, no capítulo 1, verso 29, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, quando era sacrificado como oferta pelo pecado, ele era consumido no altar do holocausto. Todo ele era consumido pelo fogo. Então, o Senhor Jesus Cristo está exatamente ensinando que Ele é o Cordeiro perfeito, que vai ser sacrificado exatamente na festa dos pães asmos, na Páscoa. Ele é aquele que de fato dá a sua alma para pagar o preço dos nossos pecados. É importante observar que o Senhor Jesus Cristo não foi vítima de acontecimentos. O Senhor Jesus
tinha controle sobre os acontecimentos. O que lhe aconteceu estava sob seu controle, em sua sabedoria e soberania graciosa. Ele não foi vítima. Ele não foi vítima de eventos, de artimanhas. Sim, foi vítima porque os homens são responsáveis. Mas o que eu quero dizer é que ele não foi vítima como que alguém que não soubesse e não pudesse lidar com aquilo que estava acontecendo. Na sua soberania graciosa, então, naquela noite, o Senhor Jesus, enquanto eles comiam, o Senhor Jesus, então, disse aos discípulos que um deles o trairia. E é muito interessante essa menção da traição do Senhor Jesus, porque no mundo antigo, diferente do nosso, hoje nós comemos com qualquer pessoa, às vezes até sem ter nenhum tipo de conhecimento, mas no mundo antigo, as refeições eram feitas para simbolizar amizades profundas, pessoas que de fato tinham um respeito mútuo, ou seja, era algo extremamente íntimo. Comer com alguém no mundo antigo demonstrava intimidade. E na sua soberania graciosa, quando o Senhor disse, um de vós, um daqueles que metem comigo a mão no prato, esse me trairá. Isso está exatamente profetizado e Cristo está sendo cumprido na pessoa de Cristo. Aquilo que foi dito por boca de Davi no Salmo 41, verso 9. Aquilo que Davi experimentou quando seu filho o traiu era apenas um símbolo, algo pequeno daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. Salmo 41, verso 9 diz, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O calcanhar. Então, a traição de Judas não é algo desconhecido para o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que precisava passar por aquele infortúnio antes da cruz, cumprindo exatamente o que estava profetizado no Salmo 41, verso de número 9. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 20, vai dizer que ele é o Cordeiro prometido antes da fundação do mundo. Então, todas estas coisas estão na mente do Senhor e Ele voluntariamente sabe que deve sofrer para nosso bem, para nossa salvação, para o cumprimento da vontade de seu Pai. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 2, falando do Senhor Jesus Cristo, ele disse, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, falando para os crentes, para olharem para Cristo, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o autor aos Hebreus vai dizer que o Senhor, olhando para toda aquela situação, confiou e preferiu a vontade do seu Pai, e ele fez isso de forma consciente porque vislumbrava a alegria que lhe estava proposta e, portanto, então, caminhou passos firmes em direção à cruz do Calvário. Qual é o cordeiro imperfeito? O cordeiro imperfeito é tipificado no texto pelo cordeiro da Páscoa, que era um animal irracional. Até poucos instantes ele estava brincando e comendo das mãos daqueles que iriam matá-lo. O cordeiro perfeito, então, era o sacrifício do Velho Testamento, não é? Aquele animal que não podia discernir nada do que estava acontecendo com ele, nem muito menos por quem ele morreria e para que, no sentido de propósito, ele morreria. Então nós temos o contraste entre o cordeiro perfeito e entre o cordeiro imperfeito.
Como isso se aplica à nossa vida? Em primeiro lugar, esse contraste continua ainda existindo. Cristo é o Cordeiro perfeito e há outros cordeiros que não são perfeitos e se propõem a ser os nossos salvadores, os nossos protetores, os nossos consoladores. Uma das coisas que sempre assustou o ser humano foi exatamente o futuro, porque é desconhecido, não é? E o homem sempre tentou conhecer o futuro. Mas conforme Hebreus capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo, em troca do sofrimento que passaria, preferindo a alegria que o Pai havia lhe prometido, ele confiou no seu Pai e na palavra do seu Pai. E conhecendo os eventos, não teve o seu Pai em dúvidas, pelo contrário, mas confiou verdadeiramente no seu Pai. Por isso experimentou e experimenta a alegria que lhe era devida. Infelizmente, muitos crentes não experimentam a alegria em Deus porque eles desconfiam da sabedoria, da soberania e do conhecimento de Deus. Então, no que tange ao futuro, principalmente quando nos acontecem catástrofes, doenças, mortes, coisas ruins, os crentes se abatem não por aquilo que acontece ali especificamente, mas outra causa do seu abatimento é porque eles desconfiam do seu Deus. E então começam a dar ouvidos para os cordeiros imperfeitos, que apresentam os seus planos de justificativas e de explicações para o que aconteceu. Os crentes às vezes ouvem estas coisas, não é? E seguem os falsos cordeiros. Experimentam não a alegria que está proposta para os crentes na pessoa de Cristo, uma alegria que está fundamentada na sabedoria, na soberania e no poder de Deus. Mas por desconfiarem de Deus no que tange ao futuro, os crentes então preferem sofrer com os cordeiros imperfeitos. Preferem viver tomando pílulas, alegoricamente estou usando, né? Pílulas anti-medo, do que confiar exclusivamente naquele que é Senhor sobre todas as coisas. O cordeiro perfeito e o cordeiro ou os cordeiros imperfeitos, eles vão ditar o modo como eu e você, ou como você e eu, melhor dizendo, reagimos ao que acontecerá amanhã, ao nosso amanhã. Quando as desventuras, quando sofrimentos, dores, problemas, coisas acontecem na nossa vida, nós vamos nos dirigir para um dos cordeiros para encontrar amparo, consolo e conforto. Pode ser em Cristo, na sua sabedoria e onisciência, pode ser nos outros cordeiros que oferecem coisas novas sobre isso. E à medida em que nos dirigimos para os cordeiros, nós também vamos permitindo que estes cordeiros conduzam nossas vidas. Se é o cordeiro perfeito, então ele nos conduz para uma vida verdadeira que não terá fim no dia de nossa morte. Mas se são os cordeiros imperfeitos, eles vão conduzir nossas vidas a trancos e barrancos nesta terra. E esta vida proposta por eles terá fim no dia da nossa morte. Então, qual é o cordeiro que você tem seguido?
O mundo parece que está caindo aos pedaços, né? Com tantos eventos e tal. Você crê que Deus está no controle destas coisas ou são os homens que estão contra a vontade de Deus, não é? Empoderados e descontrolados, fazendo o que bem entendem? Pense sobre isso. E você poderá sondar qual cordeiro você tem ouvido, não é? Isso não quer dizer que se um crente ouve um cordeiro falso, não quer dizer que ele vai perder a salvação, se ele for um salvo. Mas quer dizer que ele vai perder nesta terra a alegria que lhe estava proposta na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, o texto nos ensina que... Não, espera aí. Não, eu vou deixar para domingo que vem. O nosso tempo já esgotou, porque eu vou tratar sobre uma segunda coisa que o Cordeiro Perfeito traz, que é exatamente algo que vai seguir e servir de padrão para todos aqueles que o seguem. Eu vou tratar do lava-pés, que acontece aqui, conforme João 13, e depois entraremos na ceia. Então, pense acerca de qual cordeiro você tem seguido, examinando exatamente diante dos seus problemas e das suas dificuldades, como você reage a estas coisas, se busca amparo e conforto na sabedoria divina, ou se busca amparo e conforto meramente na sabedoria humana. Quando eu digo humana, não é somente produzida por homens, mas humana no sentido de homens que não têm o Senhor. Que Deus seja conosco.